Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça de Deus. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você. Eu já quero chegar profetizando que você não vai ficar enganado com nada e com ninguém, que o Senhor, no nome de Jesus, vai tirar a máscara, vai te avisar com antecedência dos acontecimentos. Então, em nome de Jesus, creia. Se você tem a vida no altar e tem secreto com Deus, creia que Deus é poderoso para te mostrar tudo antes de acontecer, porque isso é bíblico e Deus faz, viu? Eu quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma a nossa vida nas tuas mãos, repreenda o laço, o embaraço, a fúria, Senhor, do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa vida. No nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Repreende, Senhor, tudo que Satanás tem feito contra a gente. Pai, toda armadilha preparada do inimigo, todo levante que se levanta contra a gente, Senhor, contra o teu servo, contra a tua serva, tu joga por terra no nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Pai amado e Pai querido, nos amostra o oculto e escondido, abre a nossa visão espiritual, nos dá discernimento, nos dá sabedoria para interpretar aquilo que tu está nos amostrando, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no meu Deus, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Kawai, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Já quero te pedir que você deixe seu likezinho. Toda vez que você deixe seu like, é você falando para o algoritmo que esse é um vídeo com conteúdo, né? E ele passa para o feed de outras pessoas e você me ajuda a lançar as redes mais longe. Talvez para aquela pessoa que você vai compartilhar, né? Vai compartilhar e vai dar o seu likezinho, que é o seu joinha, aquela pessoa esteja precisando de ouvir aquela palavra, tá? E você que vai ser o semeador, tá bom? Então, em nome de Jesus, lança as redes, vamos pescar dentro e fora, dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor, amém? Dentro da casa do Senhor, os peixes já estão ali, e fora da casa. Então, me ajude a pescar no nome de Jesus, tá? Então, não é inscrito, já aqui embaixo, já se inscreva, já ativa o sininho no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Ontem nós pregamos, né, 2 Reis, capítulo 5. Hoje nós vamos pregar 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 15, que diz assim: E o moço do homem de Deus levou. Peraí, gente, vou botar meu óculos. Meu óculos tá ruim, mas eu. Tá ele. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Peço-te, ó Senhor, que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que
o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém? Essa é uma palavra gloriosa. Ela fala que o rei da Síria tinha planos, né? E ele montava emboscada e armadilha para o povo de Israel. Só que ele montava as emboscadas e as armadilhas no quarto de dormir, no secreto, para a informação não vazar. Só que existe um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Ele vê, ele enxerga tudo, ele sabe de tudo. Então, o que eu quero te dizer é que Deus escutou aquela conversinha que falaram de você no WhatsApp. Deus escutou aquela ligação que falaram mal de você, porque aqui tudo que o rei planejava no quarto de dormir, no secreto, Deus ia lá e contava para Eliseu. E Eliseu ia para o rei de Israel e falava: olha, montaram emboscada em tal lugar. Isso não foi uma vez, não foi duas e não foi três, foi várias vezes, ao ponto que o rei da Síria achou que tinha um espião entre eles. Aí o soldado fala: não, meu senhor, nós somos fiel ao Senhor. É que lá eles têm um profeta e o Deus deles avisa ao profeta e o profeta avisa o rei. Aí o rei da Síria pensa: então é o profeta, então nós vamos cercar o profeta e matar o profeta. Tem gente que acha que vai te matar. Tem gente que faz armadilha para você cair. Mas eu sirvo um Deus e você serve um Deus maravilhoso. Um Deus que avisa as serpentes quando elas estão, plena para dar um bote. Eu lembro uma vez que eu estava passando um processo e Deus começou a me dar sonhos com serpente, serpente trocando de roupa, de pele, e era serpente para todo lado, e era gente me segurando para a serpente me morder. Foi coisa assim, foi um processo danado que eu passei. Mas Deus não me deixou enganada, nem um minuto. Me mostrou até o rosto de quem me segurava o meu braço para a serpente me morder. Entendeu? Por quê? Porque Deus avisa os seus profetas antes das coisas acontecerem. Então, meu querido e minha querida, eu quero te dizer que o laço que fizeram para você foi quebrado hoje. Porque hoje Deus está mandando te avisar que Ele está te cercando, te protegendo, que o seu inimigo que pensou que ia te derrubar, que fez aquela ruindade com você, fez aquela maldade com você, puxou o tapete de você, te enganou. Deus hoje está desbaratinando toda a armadilha preparada para você no nome de Jesus. O laço quebrou e eu e você escapamos. A palavra de Deus vai dizer que aqueles cercam um monte onde Eliseu morava. E o moço de Eliseu acordava mais cedo, né? Creio eu que era para abrir a casa, abrir a janela, mas quando ele abre, ele vê a cidade toda cercada, ele vê um monte cercado e ele fala: olha, meu senhor, nós estamos cercados, e agora? Só que o moço de Eliseu não tinha os olhos espirituais abertos, mas os olhos espirituais de Eliseu estavam abertíssimos, ao ponto que Eliseu já estava vendo carros e cavalos de fogo da parte do Senhor. Era um exército maior do que o exército que o rei da Síria mandou lá para matar Eliseu. A palavra de Deus diz que Eliseu ora e pede para Deus, né, abrir os olhos do moço. Então, olha a importância da gente orar e pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais. Porque às vezes, meu querido e minha querida, a gente não faz esse tipo de oração e você tem que orar e pedir: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu enxergue aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Então, em nome de Jesus, sabe que às vezes você tá com teus olhos espirituais abertos e você vê um vulto passando, vê um negócio assim, você fala: acho que eu vi um vulto passando, mas não tem ninguém. Foi um demônio que passou ali. E os seus olhos espirituais, viu.
Entendeu? Então, eu tô com uma sensação. Não, gente, não é sensação, é o Espírito Santo falando com você. Entendeu? Ai, tem uma voz dizendo dentro de mim para mim não passar naquele lugar, não fazer isso. Não é uma voz, é o Espírito Santo falando com você. Mas seus olhos e seus ouvidos estão fechados, então por isso que você tem que pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais e abrir os seus ouvidos espirituais. Tu vai orar assim: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu enxergue aquilo que está diante dos meus olhos e eu não estou conseguindo ver. Abra os meus ouvidos espirituais para que eu te escute, te entenda e te obedeça, porque não adianta só escutar e você não entender. Uma coisa é Deus dá o comando, mas você não entendeu o que é para fazer. Sabe quando alguém explica alguma coisa para a gente e a gente não entende? Então você tem que pedir entendimento das coisas espirituais também. Então não é só abrir o ouvido, não é só ouvir, é ouvir e entender para você obedecer o comando de Deus. E a palavra de Deus fala que quando os olhos do moço abrem, o moço vê cavalos e carros de fogo e era um exército maior. Ei, a armadilha preparada aí para você, Deus hoje está abrindo seus olhos para você ver os anjos que Deus já mandou aí ao seu favor para desbaratinar a arapuca que fizeram contra você, porque às vezes fazem arapuca contra a gente. Fazem armadilha contra a gente para a gente cair no laço. Mas o laço quebra hoje. A arapuca desfaz hoje. A armadilha é desbaratinada pelo anjo do Senhor. Porque no Salmo 91 fala que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Tá? E não é só isso não, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, por quê? Porque tem uma ordem do céu, você tá entendendo? Para que os anjos do Senhor nos proteja. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, eu não sei o que você tá passando, o que tá acontecendo aí, mas há uma ordem do céu para você ser protegida, ser guardada no esconderijo do Senhor. Lembra que no Salmo 91 fala assim também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você está na presença de Deus e Deus está te escondendo lá no habitat dele, no secreto dele, meu querido, é você descansar. É o teu inimigo trabalhando de madrugada, de noite para te derrubar e Deus enviando o anjo. Entendeu? Para te proteger. É gente arriando trabalho feito de obrigação para você descer a sepultura e Deus enviando um anjo para fechar a sepultura. É gente falando mal de você pelas tuas costas, fazendo fofoca, fazendo intriga, fazendo guerra, contenda, e Deus cortando a língua do inimigo. Deus tirando, sabe, o poder do inimigo. Eu lembro uma vez, né, que tinha algo acontecendo, um reboliço acontecendo no meu ministério, né? E eu tive uma conversa com Deus, falei: Senhor, tu me salva, porque senão eu morro. Deus foi lá, desbaratinou a armadilha que estava preparada. Você tá entendendo? Então eu quero te dizer que Deus ainda ouve oração, não só minha, mas a sua também, porque o véu foi rasgado. Então você não fala: eu só vou conseguir bênção se um pastor orar por mim, se uma pastora orar, se alguém orar por mim. Não, minha querida, não, meu querido, o véu foi rasgado. Lembra da viúva? O que Eliseu fala? Entra no teu quarto, entra e fecha a porta e deita o azeite lá. Entrar, fechar a porta e deitar o teu joelho no chão. Mas eu irmão, eu sei, fora do Brasil, eu passei um processo, sabe, muito grande na minha vida sentimental naquele país. Então, chegou um ponto que não era mais joelho, era eu com a cara no pó. Eu ali, com a boca no pó, era eu e Deus. Eu deitava no chão e falava com Deus ali. Então, tem pelejas que a gente vai deitar no chão com a cara no pó. Entendeu? Tem pelejas que não é joelho não, é você lá com a cara no pó. Eu lembro também que eu passei também uma peleja no meu ministério, que eu chegava mais cedo na igreja para deitar em cima do altar com a minha cara no pó ali, com a boca no pó no altar.
Entendeu? Então tem pelejas, querida, que é você e os céus só. É você e Deus. Para Deus descer com anjo. Aleluia. E você acha que o anjo desce assim? Não, querido. Tem principado e potestade que muitas das vezes fecha o céu. Lembra de Daniel? Daniel orou, pediu uma resposta para o Senhor, mas o que aconteceu? O principado e potestade fecharam o céu. Ao ponto que teve que vir um outro anjo para guerrear também. Então, há um céu que se fecha. Porque não porque o Senhor quer, porque principados e potestades são demônios da região celestial. Então, tem coisas que não é joelho, tem coisas que é boca no pó. Entendeu? Então eu não sei qual é a peleja que você está passando. Aqueles eu tinha uma vida de oração, porque quando você tem vida de oração, Deus vai lá e te avisa o que está acontecendo. Ah, te avisa através de sonho. Deus é especialista em falar com a gente no sonho. A gente que não entende, entendeu? Se você tem o dom de sonhar, começa a pedir a Deus o dom da interpretação do sonho. Porque Deus não dá só o dom de sonhar, Ele dá o dom de interpretação. Mas você que não sabe interpretar, porque você não pede o dom. E o dom de interpretação tem que bater juntinho com a Bíblia, entendeu? Tem que bater aqui, ó, juntinho, ó, com o livro do Senhor. Entendeu, meu querido e minha querida? Então, não te preocupes que se há um exército que te cercou, se há uma legião de gente falsa ao teu redor, se há armadilhas no teu ministério, se há armadilhas no meio da tua parentela, se há armadilhas no teu trabalho, se há armadilhas na tua vizinhança, o Senhor hoje está desbaratinando armadilhas aqui. A palavra de Deus vai dizer que Eliseu ora mais uma vez, e agora Eliseu pede para Deus ferir os olhos daqueles homens, para que eles ficassem cegos. E Eliseu fala assim: olha, vocês estão no lugar errado, eu vou te levar para o lugar onde está quem vocês estão procurando. Eliseu leva eles direto para Samaria. E quando chega lá, o rei fica atônico e fala assim: meu pai, é para a gente ferir eles? Eliseu, não, dá pão e dá água e despede eles, para que eles voltem à nação deles e vejam o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus não é só poderoso, ele é misericordioso. Então, o seu inimigo, sabe, Deus vai transformar, Deus vai lapidar o seu inimigo, porque Deus é Deus de misericórdia. Então, não adianta você falar: ai, Senhor, leva a pessoa, mata a pessoa, isso é oração de feiticeiro, você está no lugar errado. Tá? Você não é crente, não. Você é feiticeiro. Você é feiticeira se você ora assim. A nossa oração, quando a gente está cercado pelo inimigo, é: Senhor, liberta o meu inimigo. Porque o inimigo, se ele for liberto, ele vai virar o seu amigo, vai pegar com você as redes do Senhor e vai lançar contigo. Vai ser mais um braço para te ajudar na obra. Se aquela pessoa que está te perseguindo, ela não está liberta, há um demônio ali por trás. Você não tem que olhar só por vista. Tem que olhar com um olhar espiritual. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, é contra o principado e potestade da região celestial. Então, se você está sendo perseguida ou perseguido no teu trabalho, não é aquela pessoa que está te perseguindo. Há um demônio que está querendo tirar tua paz ali. Se você está sendo perseguido dentro da igreja, não é aquela pessoa que está te perseguindo. Há um demônio que está usando aquela pessoa. Ah, pastora, mas tem gente que é perseguida na igreja? Tem. Tem porque eu fui, gente, perseguida. Então há perseguição dentro da própria igreja. Nosso exército é o único exército que briga com o próprio exército. Eu nunca vi isso. Mas é. É o único exército que briga com ele mesmo. Por isso que a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, são mais organizados. Porque eles não brigam entre eles. Você está entendendo? Muito pelo contrário, eles se unem para eles ficarem mais fortes. A gente não, a gente quer guerrear contra o irmão, quer falar contra o irmão. Ah, o irmão caiu. Vai lá e malha o irmão. Não, o irmão caiu, vamos orar pelo irmão. Ah, o irmão está passando uma necessidade. Você pode ajudar o irmão, tem gente que não ajuda. Entendeu? Aprenda que nós somos um corpo e funcionamos junto. A mão precisa do braço, o braço precisa da perna, a perna precisa do olho. Você está entendendo? Nós somos um corpo e temos que ajudar um ao outro. Então, meu querido e minha querida, se você está sendo perseguido como Eliseu foi,
Se você está com decreto de morte, que aquele Eliseu tinha uma espada cravada sobre a cabeça dele, na cabeça do príncipe do rei da Síria, né? Ele achava que ele ia matar quem estava caguetando ele, que para ele era caguetar, mas não era, era revelação dos céus. Porque quando você tem vida no altar, Deus te revela o plano do inimigo. Então, em nome de Jesus, peça para Deus te revelar os planos do inimigo. E tudo que foi tramado, sabe aquela tramóia feita para te derrubar, para puxar o teu tapete, o Senhor vai te revelar e vai desbaratinar a tramóia do inimigo, porque há uma trama para derrubar você. Então, em nome de Jesus, toda trama, todo plano de Satanás, todo laço, toda flecha envenenada, inflamada com chamas, sabe, do inferno, tá sendo quebrada, tá sendo apagada. O veneno não vai chegar até você, porque o Senhor tá te avisando. Se blinda, já entra em jejum, já entra em oração, já vai blindando, porque Deus vai colocar o teu inimigo no lugar dele. Porque aqui Deus colocou o exército da Síria no seu devido lugar. A palavra diz que eles ficaram um período sem perturbar a Israel. Então, em nome de Jesus, se você está passando por alguma perseguição, já entra no campo da oração, já entra no campo do jejum, já começa a pedir a libertação do teu perseguidor, porque do teu perseguidor quem cuida é Deus. E como eu gosto de trabalhar com profeta, querida, e você é profeta no nome de Jesus, você vai profetizar agora comigo no nome de Jesus. Começa a profetizar assim, você vai escrever aí nos comentários e vai falar. No nome de Jesus. O Senhor, a partir de hoje, vai me revelar toda a trama do inimigo que me persegue. O Senhor, a partir de hoje, no nome de Jesus, vai revelar a trama do inimigo que me persegue. O Senhor, a partir de hoje, vai me revelar toda a trama do inimigo que me persegue. Amém, meu querido e minha querida, porque há revelações, há máscaras que vão cair, há inimigos que vão ser paralisados, há anjos de Deus com carros de fogo para paralisar o exército do inimigo. Se há um inimigo, Deus manda, querido, 10 carros de fogo para combater. Então, em nome de Jesus, por isso que Eliseu fala, maior é o que está conosco. No versículo 16 ele diz, não temas, porque não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, mais é o exército de Deus contigo do que o exército do inimigo que se levantou contra você. Amém? Não fica com medo não, querida, não fica com medo não, porque Deus já deu ordem, já decretou a tua vitória e há um exército que te cerca. Amém? Quero estar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, abre os olhos dessa mulher. Abre os olhos desse homem para que eles enxerguem, Senhor, o tamanho do teu exército. O inimigo pode ter se levantado, Senhor, mas ele vai ter 2 trabalhos, levantar e cair. Porque o Senhor é especialista em desbaratinar exército de inimigo. Então, em nome de Jesus, desbaratina o exército do inimigo, confunde o nosso inimigo, liberta o nosso inimigo, salva o nosso inimigo, Pai amado e Pai querido, quebra o coração de pedra do nosso inimigo, quebra a mente petrificada do nosso inimigo, Senhor, para que ele seja salvo e liberto, Pai amado e Pai querido, e para que ele tenha força nos braços para lançar as redes mais longe com a gente. No nome de Jesus, nos guarda na fenda da rocha, nos livra, Senhor, que o nosso inimigo tenha pernas e não corra atrás da gente, tenha vista e não nos enxergue, tenha mente e não tramem contra a gente, Pai, tenha um coração, mas que não batam contra a gente, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, essa batalha, porque essa peleja não é nossa, porque maior é o Senhor que está conosco do que o que está com eles. Então, toma essa mulher e toma esse homem nas tuas mãos e nos dá a vitória. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus.
tá bom? Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando um processo danado, uma trama que fizeram contra ela, contra ele, uma perseguição danada, para que ele saiba, para que ela saiba que maior é o que está com ele, para que ele não temas, para que ela não temas, não temas, porque o Senhor já foi na frente da sua batalha, viu? E quando Deus vai na frente da batalha, a batalha ganha. Amém? Compartilha essa live, deixa o seu like. Beijo grande e até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.